Boa tarde, Alessandra. Boa tarde. Bem-vinda ao Saudações Pantaneiras. Obrigada. Estamos aqui maravilhados conhecendo este museu da história do Pantanal. Já vimos lá uma primeira parte, o público nos acompanhou, aquela parte maravilhosa lá da divisão, da explicação dos 10 Pantanais. E agora nós vamos aqui começando aqui pela ocupação humana. Nós vamos já começar, a Alessandra vai começar a nos explicar, desde a ocupação pré-histórica, de coisas surpreendentes que vocês vão saber, que vocês vão ver e que vai assustar muita gente de saber de coisas que já existiam muito antes de portugueses, contrariando a história que foi o português que trouxe muita coisa para nós. É com você, Alessandra. Obrigada. A ocupação humana no Pantanal aconteceu aproximadamente há 8.000 anos atrás. Aqui atrás a gente tem a representação de um sítio arqueológico e nesses sítios arqueológicos a gente encontra, são feitas escavações e nas escavações são encontrados alguns tipos dessas cerâmicas aqui. Essas cerâmicas são réplicas porque a original mesmo a gente não pode tocar. Aí ali a gente tem uma régua e naquela régua ali a gente vai medir a datação desse acervo encontrado nessas escavações. Quanto mais profundo vai ser o mais antigo e o mais em cima o mais recente. E aqui nós temos nesse painel várias figuras rupestres. Em cada desenho tem uma localidade diferente. Esse painel é um conjunto de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Aí essa daqui são os petroglifos, que foi encontrado aqui na região de Corumbá. E as diversas figuras são distintas, são da região de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Aí vem uma ordem cronológica das cerâmicas e as mudanças das cerâmicas. Vocês podem perceber que a cerâmica ela vai mudando seu aspecto e suas características. A cada 1000 anos ela vai mudando. E lá na ponta, aqui na ponta ela já vai mudar bastante, que aqui já vem o encontro do indígena com o europeu. Que aí o europeu vai e ensina o indígena a fazer a alça da cerâmica, que é aqui. Essa foi encontrada em Cáceres, Mato Grosso. Aqui nós temos a vestimenta da etnia Bororo, e aqui essa vestimenta ela era usada principalmente pelos homens e ela era usada nos rituais. Quando alguma criança nascia ou era ritual de sepultamento, ela era usada. Aqui a gente vai demonstrar, o museu demonstra quais as etnias que ainda existem aqui na região de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e aqui foram possivelmente extintas. As que têm os acervos são as que existem e as que estão sombreadas, que foram as possivelmente foram extintas ou desapareceram. Aqui vai mostrar um vídeo que é o encontro do índio com os europeus. Um encontro que não foi muito pacífico. Aqui esse vídeo representa o encontro das civilizações, né? Das civilizações nativas e agora o europeu. Exatamente. Aí depois do encontro com as civilizações da arqueologia vem a conquista espanhola, que aí a nossa colega educadora Natália vai falar para o senhor. Muito obrigado a você por ter nos acompanhado, Obrigada. Viu? Saudações Pantaneiras. Natália, como vai? Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. A Natália vai nos mostrar aqui uma coisa que eu particularmente gosto muito de frisar, porque nós aprendemos sempre na escola, nós só aprendemos o lado português, mas o Pantanal, antes do Tratado de Santo Ildefonso, ele era espanhol. O Pantanal só passou a ser português a partir de 1750. Então o Brasil já tinha 250 anos e aqui tudo era espanhol. E pouca gente sabe disso porque as escolas não ensinam que nós fomos espanhóis por tanto esse tempo. E isso aqui a Natália vai explicar. Vamos começar uma pequena aula, pois a conquista espanhola é bastante extensa. Ela, aqui no oeste, você percebe muito bem, todas as cidades, principalmente as cidades de Mato Grosso do Sul, são fortemente influenciadas por essa conquista espanhola. As cidades de Mato Grosso do Sul têm as igrejas como centro e a praça ao redor, então assim, é uma característica muito marcante das cidades aqui de Mato Grosso do Sul. A igreja, a praça, as construções, né, são muito altas, as ruas são largas e bem planejadas, porque isso era uma característica dos espanhóis. As cidades fundadas por portugueses são bem diferentes. Nós vamos comparar o leste do Brasil, né, o sudeste, você vai ver que o Rio de Janeiro não tem nada a ver as construções com as construções daqui. São até mais bonitas as construções dos
dos espanhóis, né? Que havia um requinte, há muita presença do barroco. Se a gente for estudar todos os prédios daqui, a gente vai ver isso. Então, assim, a conquista espanhola, ela inicia um pouco depois da descoberta, entre aspas, do Brasil. O Brasil não foi descoberto, nós sabemos disso. Já haviam habitantes e muitos, né? Não era uma massa homogênea, cada índio tinha seu tronco linguístico, cada etnia, né, se agrupava de um tal modo. Então, os espanhóis, eles se interessam para o oeste, né, na verdade, na tentativa de cruzar o Atlântico ao Pacífico. Eles desejavam uma rota. É aquela famosa história, né, de queremos alcançar as Índias. E realmente, alcançar as Índias era muito importante para as navegações da época. Então, o que eles desejavam era esta rota. Quando, né, o Juan de Solis descobre a Bacia del Plata, ele vê que havia uma possibilidade. Pegando, né, por Santa Catarina, pegando o Rio Paraná, que faz um afluente com o Rio Paraguai, no caso eles alcançariam, né, o Atlântico ao Pacífico. Fariam nessa migração aqui, essa cruzada. O que acontece? No meio do caminho, né, como nós sabemos, eles se depararam com inúmeras etnias indígenas. Então a presença do espanhol aqui é muito forte, a cultura do espanhol está muito forte em toda a região oeste, principalmente na região de Mato Grosso, né, porque antigamente era só o estado de Mato Grosso, a província de Mato Grosso, então é muito forte a presença do espanhol. E, né, no caso, a Assunção era onde estava a cabeça de vaca, vou até mostrar para vocês aqui, que foi um dos maiores exploradores, maiores cronistas da época. Ele veio para cá, assim, ele já era muito conhecido, ele era um soldado na Espanha, lutou contra os mouros, então ele veio para cá já enviado pelo rei. E ele fez expedições, assim, as crônicas dele são as mais famosas, são utilizadas por a gente, né, no laboratório de arqueologia. Então a gente estuda as crônicas deles, confronta para ver a veracidade, que isso também exagerava, né? Às vezes aquela autoridade, né, o índio é tão diferente de mim que ele exagera um pouco na descrição. Então o Cabeça de Vaca ele é uma das principais fontes historiográficas que a gente tem. E o Cabeça de Vaca ele explorou bastante a região. Ele forma em Assunção como se fosse uma província. A província de Assunção era que governava todo o restante. De Assunção, lá no Paraguai, ele governava o restante. As missões jesuítas eram utilizadas exatamente para isso, né? Elas eram utilizadas para demarcar território, para limitar a fronteira. Os espanhóis não queriam que os portugueses avançassem. Então, as missões jesuítas serviam para quê? Para que os portugueses se limitassem. Era uma limitação, ó, daqui você não passa, aqui nossas missões, aqui nosso território. Porém, os bandeirantes, né, começaram a ser contratados para exatamente ultrapassar isso. Tacavam fogo, eram bélicos, eram homens rústicos, vinham com armamento pesado. Um dos mais famosos foi Antônio Raposo Tavares, que veio aqui, essa aqui é a aldeia de Jesus de Itatim, hoje compreende Aquidauana, antigamente era Santiago de Xerez. Então, assim, muitas aldeias jesuítas. Essa aqui é uma maquete de uma redução jesuítica. Exatamente. Agora, especificamente, ela é de uma redução que existiu no Pantanal. Em Aquidauana. Em Aquidauana. Então, assim, houveram várias missões jesuítas. Itatim está aqui, a de Guairá, né? Nós temos também de Itapé. E nós temos uma aldeia jesuíta mais famosa por toda a América Latina, que é de Chiquitos, na Bolívia, que até hoje ela existe, próximo de Santa Cruz. E Chiquitos era quase uma cidade, era enorme, com construções barrocas, e os índios, né, eles foram bem catequizados lá e até hoje permanece como patrimônio da Unesco. Lá em Santa Cruz ela. Eu queria pegar um gancho aqui, porque nós já nos referimos isso no programa e vamos voltar a isso. A grande corrente hoje aceita de que a origem do cavalo pantaneiro, que nós nos referimos muito, é justamente aqui em Itatim. Itatim era uma rendição jesuítica. Existia um decreto do rei de Espanha que toda a colonização e toda a caravela que saísse da Espanha tinha que levar um casal de bovinos, um casal de equinos, um casal de suínos e um casal de ovinos. E nas reduções jesuíticas, como foi Itatim, ali elas eram aumentadas. Então em Itatim foi bastante domesticado os animais e ensinado pelos jesuítas ao índio a cuidar desses animais. Quando vieram os portugueses e dizimaram com Itatim, os índios fugiram com esses animais. Então daí que saiu o cavalo que se originou, o cavalo pantaneiro. Continue, Natália. Os Guaicuru, que eram índios que haviam nessa região, o Guaicuru, na verdade, é uma família. A gente divide as etnias indígenas pelos troncos linguísticos. Então, do Guaicuru traz o Mambaiá Guaicuru e os Paiaguá.
São todas as mesmas famílias, pois falam a mesma língua. Os Guaipuru, eles utilizavam muito o cavalo. Assim, o cavalo foi muito importante para as etnias indígenas aqui, com essa resistência, né, contra a dominação espanhola. Natália, puxa, foi uma aula sobre a colonização espanhola. Tenho certeza que muitas pessoas nem sabiam desses 250 anos, desse pedaço do Brasil espanhol. Foi muito obrigado e parabéns a vocês. Muito obrigada. Aqui nós vamos seguindo, Zé, nós vamos seguindo a história do Pantanal, que eu acredito que todos estão maravilhados com esse museu de primeiro mundo que nós estamos visitando. Impossível seria fazer um programa só desse museu. Portanto, no próximo sábado, continuamos com a segunda parte do Museu da História do Pantanal. Continue conosco, sempre sábados, às 12h30, pela TV Record MS e pelo Agro Brasil TV. Saudações pantaneiras!